Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e ultimamente tá fazendo um calor gigantesco e junto com isso vem muitos daqueles bichinhos de calor, bichinhos siri, aqueles bichinhos que ficam rodando na lâmpada e muitas pessoas ficam muito incomodadas com isso. E aí faremos uma reflexão sobre de onde vêm esses bichinhos, por que eles ficam rodando a lâmpada e enfim, faremos uma reflexão sobre isso. O agradecimento de hoje vai para uma grande amiga, Doris, que junto comigo participou de alguns eventos da Adonep e o meu muito obrigado de hoje vai para você. Mas então vamos voltar aos bichinhos de calor. Então vamos lá, esses bichinhos eles possuem uma série de nomes e um deles que eu acho muito oportuno e muito interessante é bichinho de chuva. E aí você pergunta, mas por que chuva se eles vêm quando tá calor e não exatamente quando chove? Porque o que acontece é que nas florestas, quando fica muito quente, obviamente por conta do ciclo da água, do ciclo da chuva, o calor faz com que muita água evapore e chova bastante. Por conta disso, os bichinhos então acabam saindo da floresta para uma questão de acasalamento e vêm para os centros urbanos, onde eles acabam sendo distraídos pelas iluminações artificiais que confundem eles. Por quê? Porque esses bichinhos eles se orientam pela luz da lua e quando então há uma interferência luminosa muito forte, eles acabam se distraindo, acaba sendo uma interferência e aquilo faz com que eles desviem o seu rumo em direção a essa iluminação artificial. Perceptivelmente para um bichinho, a luz artificial de um poste, por exemplo, ela é muito mais forte do que a luz da lua, então quando ele começa a se aproximar, aquela luz se aumenta num ponto de que ele chega até a ficar desnorteado. Então ele tenta encontrar e regular a rota dele, fica sempre essa mesma distância. Então você vê uma série de insetos lá rodando a luz e eles ficam ali até chegar o momento do acasalamento, onde também eles perdem as suas asas. Por isso que normalmente quando eles entram em casa e ficam rodando, você vê várias asinhas desses bichinhos no chão. E por mais que eles sejam incômodos, eles não causam muito mal. Eles são cupins, então eles comem a madeira, porém eles na natureza eles possuem uma função muito importante de decompor a matéria orgânica e trabalhar na aeração do solo. Quando eu estava refletindo sobre esses insetos que são orientados pela luz e que eles acabam traçando, assim como esses insetos, eles possuem uma fonte de luz que é a referência, que no caso seria a lua. Porém, quando existe uma interferência artificial de um poste de luz, por exemplo, eles acabam desviando a rota dele, ficam lá circulando, rondando e deixam de seguir a luz da lua. E mesmo nós sabendo e tendo a certeza que a lua é muitas vezes maior do que uma luz, perceptivelmente aquela luz do poste acaba distraindo. E isso me fez lembrar da ilustração do Aladim. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas quando ele entra naquela caverna, ele tem que ir diretamente para a lâmpada. Só que naquela caverna existem várias outras maravilhas, ouros, riquezas, que acabam distraindo ele. Só que ele não pode pegar nada a não ser a lâmpada. Só que muitas coisas acabam distraindo ele e nada daquilo é tão importante quanto a lâmpada. Assim como esses insetos, eles têm a referência que é a lua, que é muitas vezes maior do que qualquer luzinha artificial aqui na Terra, eles acabam sendo confundidos por essas luzes que aparentemente são mais brilhantes e acabam fazendo com que eles girem eternamente até perderem as suas asas e morrerem. Então nas nossas vidas eu convido você a refletir qual é o seu ponto, a sua referência, assim como a lua é muito maior a nossa referência, e será que nós temos nos distraído com essas luzinhas que às vezes são muito pequenas em relação à nossa referência, mas que fazem com que a gente fique rodando para sempre. Assim como o Aladim, nós temos uma meta de encontrar essa lâmpada, de nos guiarmos em direção a isso, que é muito maior, que é muito mais importante. Mas eu convido você a refletir e não ficar se distraindo com essas outras coisas pequenas aqui na Terra. Então junto comigo eu convido você, sobre isso, como sempre, refletir.